e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nei giorni scorsi ho Nos compiuto dias il mio primo passados, viaggio eu apostolico in realizei Africa. a minha primeira viagem È apostólica à bella África. l'Africa, eh? É bonita a África. Rendo grazie al Signore Dou per graças ao questo suo Senhor grande dono por esse seu che grande mi ha dom, permesso di que visitare me tre permitiu paesi. visitar 3 Dapprima países. il Kenya, poi Primeiro Quênia, l'Uganda e depois infine Uganda, la enfim, Repubblica a Centroafricana. República Centro-Africana. Esprimo nuovamente la mia Expresso riconoscenza novamente alle o autorità meu civili reconhecimento às e autoridades ai vescovi civis di e queste aos bispos nazioni dessas per nações avermi accolto e por me terem ringrazio acolhido. tutti coloro che in E tanti modi agradeço hanno todos collaborato. aqueles que, de Grazie di vários cuore. modos, colaboraram. Il Agradeço de Kenya è coração. un paese che rappresenta bene O la Quênia é um sfida país que globale della representa nostra bem epoca. o desafio global da nossa Tutelare época. il creato Tutelar a criação, riformando il reformando modello o di modelo de sviluppo desenvolvimento perché sia para que equo, seja equo, inclusivo e inclusivo e sostenibile. sustentável. Tutto questo Tudo isso trova riscontro in Nairobi, encontra, la più evidentemente, grande a sua città realização em dell'Africa Nairobi, orientale, a maior dove cidade da África convivono Oriental, onde convivem ricchezza e miseria. riqueza e miséria. Ma questo è uno Mas isto é scandalo, um escândalo, non solo in Africa, não anche somente qui, na África, mas também aqui. Dappertutto Em la todos os convivenza lugares, a fra ricchezza e convivência miseria entre riqueza e è uno miséria scandalo, è é una um escândalo, vergogna é per uma l'umanità. vergonha para a humanidade. E lì ha sede proprio E ali l'Ufficio delle Nazioni tem Unite per sede precisamente o l'Ambiente Escritório das che ho Nações Unidas para o visitato. Ambiente, que eu visitei. In Kenya ho incontrato le No Quênia, autorità eu e i encontrei as diplomatici, autoridades anche e gli os abitanti diplomatas e também di un quartiere os popolare. habitantes de um bairro popular. Ho incontrato il leader delle Eu diverse encontrei confessioni os líderes de cristiane diversas e confissões delle altre cristãs e de religioni, outras i religiões, sacerdoti, i os sacerdotes, os consacrati e consagrados, incontrato i e giovani, encontrei os tanti jovens, giovani. tantos jovens. In ogni occasione ho Em incoraggiato a todas as fare il ocasiões, tesoro eu della encorajei a grande fazerem ricchezza di quel tesouro da paese, grande riqueza daquele ricchezza país. naturale e Riqueza spirituale, natural e espiritual, costituita dalle risorse della constituída terra, por recursos da dalle terra, nuove das generazioni novas gerações e dai valori che e formano la dos valores saggezza del popolo. que formam In a questo sabedoria do contesto povo. così E nesse drammaticamente contexto tão attuale, dramaticamente ho avuto atual, la gioia di eu portare tive a la parola alegria di de levar speranza di a Gesù. palavra de esperança de Siate Jesus. saldi nella fede, Sejam saldos na non fé. abbiate paura. Não tenham medo. Questo era il motto della visita. Esse era o Una lema da parola che visita. viene vissuta ogni giorno Uma da palavra tante que persone é vivida todos umili os e dias por tantas semplici, pessoas humildes e con simples, nobile dignità. com nobre Una parola dignidade. testimoniata Uma in palavra modo tragico e testemunhada de modo eroico trágico e dai heróico giovani dell'Università di pelos Garissa, jovens da Universidade de uccisi Garissa, il 2 assassinados no aprile dia 2 de abril scorso último, perché porque cristiani. eram cristãos. Il loro sangue è seme O di sangue pace deles e di é semente de fraternità paz per e de il Kenya, fraternidade para o per Quênia, l'Africa para a e África per il mondo intero. e para todo o mundo. Poi in Uganda la mia Depois, visita è em avvenuta Uganda, nel segno a dei minha visita se martiri di realizou no quel sinal dos paese, a mártires 50 daquele anni della país, loro há storica 50 anos canonizzazione da da sua parte histórica del Beato canonização Paolo VI. por parte do Beato Per questo Paulo il motto VI. era Por isso o moto era: Sarete miei testimoni. sereis minhas Un testemunhas. motto che presuppone le Um parole lema que immediatamente pressupõe as precedenti. palavras imediatamente Avrete forza dallo precedentes. Spirito Santo. Tereis a Perché lo força do Spirito che Espírito Santo, anima porque é o Espírito il que cuore e anima le mani dei o discepoli coração e as missionari. mãos dos E discípulos tutta la visita missionários. in Uganda si è svolta E nel toda a visita em fervore della Uganda se realizou no testimonianza fervor animata do dallo Spirito testemunho animado Santo. pelo Espírito Santo. Testimonianza in senso esplicito. Testemunho no È sentido il servizio explícito. del É o catechismo serviço dos che ho catequistas, que eu ringraziato agradeci e incoraggiato per il e loro encorajei impegno pelo seu che compromisso, spesso coinvolge que anche le frequentemente loro envolve famiglie. também as suas famílias. Testimonianza è quella della carità Testemunho daquela caridade
que eu toquei com as mãos na casa de Nalucolongo, mas que vê também comprometidas tantas comunidades e associações no serviço aos mais pobres, aos deficientes e enfermos. Testemunha que dei aquela dos jovens que, apesar das dificuldades, preservam o dom da esperança e buscam viver segundo o Evangelho e não segundo o mundo, indo contra a corrente. Testemunhas são os sacerdotes, os consagrados e as consagradas, que renovam, dia após dia, o seu sim total a Cristo e se dedicam com alegria ao serviço do povo santo de Deus. E tem outro grupo também de testemunhas, mas vamos falar depois. Toda essa multiforme testemunho, animado pelo mesmo Espírito Santo, é fermento para toda a sociedade, como demonstra o trabalho eficaz realizado em Uganda na luta contra a AIDS e na acolhida dos refugiados. A terceira etapa da viagem foi na República Centro-Africana, no coração geográfico do continente. Precisamente é o coração da África. Essa visita era, na realidade, a primeira na minha intenção, porque aquele país está procurando sair de um período muito difícil, de conflitos violentos e tanto sofrimento na população. Por isso, eu quis abrir precisamente ali, em Bangui, com uma semana de antecipação, a primeira Porta Santa do Jubileu da Misericórdia. Um país que sofre tanto. Isso como sinal de fé e de esperança para aquele povo. E simbolicamente para todas as populações africanas as mais necessitadas de resgate e de conforto. O convite de Jesus aos discípulos, passemos para a outra margem, era o lema para a Centro-África. Passar para a outra margem, no sentido civil, significa deixar para trás a guerra, as divisões, a miséria, e escolher a paz, a reconciliação, o desenvolvimento. Mas isso pressupõe uma passagem que ocorre nas consciências, nos comportamentos e nas intenções das pessoas. E a esse nível é decisivo a contribuição das comunidades religiosas. Por isso, eu encontrei as comunidades evangélicas e aquela muçulmana, compartilhando a oração e o compromisso pela paz. Com os sacerdotes e os consagrados, mas também com os jovens, partilhamos a alegria de sentir que o Senhor ressuscitado está conosco no barco. E é Ele que nos guia para a outra margem. Enfim, na última missa, no estádio de Bangui, na festa do apóstolo André, renovamos o compromisso a seguir Jesus, nossa esperança, nossa paz, vulto, rosto da Divina Misericórdia. Estava cheio de jovens, era um estádio cheio de jovens, mais da metade da população da República Centro-Africana são menores, têm menos de 18 anos. É uma promessa para ir avante. Gostaria de dizer uma palavra
sobre os missionários, homens e mulheres que deixaram tudo, a pátria, jovens, e foram para lá, e numa vida de tanto e tanto trabalho, muitas vezes dormindo por terra, toda a vida. No momento eu encontrei em Bangui uma religiosa. Era italiana. Se via que era idosa. Quantos anos tem? Eu perguntei. 81. Não tem. Quer dizer, 2 a mais do que eu, não muito. Estava com uma criança. E a menina, em italiano, dizia nonna, vovó, a religiosa. 81 anos. Estava ali desde quando tinha 23, 24 anos. Toda a vida. E como ela, tantas. Mas eu praticamente não sou daqui. Estou da cidade do país vizinho, do Congo. Mas eu vim com uma canoa, com essa menina. Assim são os missionários corajosos. E o que a senhora faz? Perguntei. Eu sou enfermeira, disse ela. Depois eu estudei um pouco e me tornei obstétrica. Eu fiz nascer 3.200 e tantas crianças. Assim ela me disse. Toda uma vida pela vida dos outros. E como essa religiosa, existem tantas outras. Tantas religiosas, tantos sacerdotes, tantos religiosos que queimam a vida para anunciar Jesus Cristo. Consomem a vida. É muito bonito ver isso. É muito bonito. Eu gostaria de dizer uma palavra aos jovens. São poucos porque a natalidade é um luxo, parece, na Europa. Natalidade 0, natalidade 1%. Mas me dirijo aos jovens. Pensem o que fazer da sua vida. Pensem a essa religiosa e a tantas como ela que deram a sua vida e tantas morreram ali. A missionariedade não é fazer proselitismo, porque me dizia essa religiosa que as mulheres muçulmanas vão até elas, porque sabem que as religiosas são enfermeiras boas, que curam muito bem, e não fazem a catequese para convertê-las. Testemunhar. Depois, quem quer, fazem a catequese, mas testemunhar. Essa é a grande missionariedade heróica da Igreja. Anunciar Jesus Cristo com a própria vida. Eu me dirijo aos jovens. Pensem, o que você quer fazer da sua vida? É o momento de pensar e pedir ao Senhor que te faça sentir a sua vontade, mas não excluir, por favor, essa possibilidade
de se tornar missionário para levar o amor e a humanidade, o afeto, em outros países. Não para fazer proselitismo. Isso faz aqueles que procuram outra coisa. A fé se prega primeiramente com o testemunho e depois com a palavra. Lentamente. Louvemos juntos ao Senhor por esta peregrinação em terras africanas. E vamos nos deixar guiar por suas palavras-chave. Sejam saldos na fé. Não tenham medo. Sereis minhas testemunhas. Passemos à outra margem. Obrigado. Palavras que o Santo Padre dirige a todos nós nesta quarta-feira com a sua catequese, que agora em várias línguas, iniciando pelo francês, teremos uma pequena síntese